Entrevista. Bom, e é sobre esse assunto que ontem chocou todo o país, em especial a cultura brasileira, que eu converso agora com o psiquiatra Jorge Jaber. Bom dia, doutor Jorge. Bom dia, Neide Marçal. Bom dia, ouvintes. Bom, doutor Jorge, ficou claro, praticamente definido, pela polícia, de que o próprio filho, num surto esquizofrênico, acabou matando o pai, Eduardo Coutinho, ferindo gravemente a mãe e se ferindo também a facadas, né? Como a família pode lidar, como se manifesta a esquizofrenia, doutor Jorge? Neide, levando em consideração a violência do fato ocorrido, não vejo como normal esse tipo de comportamento em um paciente esquizofrênico. Pelo contrário, o paciente esquizofrênico tem dificuldades de estabelecer uma ação tão concatenada, tão bem, digamos, bem no sentido de sucesso que ele atingiu, né? Mas ele conseguiu fazer um ato bem organizado. E isso não é muito característico do caso esquizofrênico. Por outro lado, isso é característico de um ato de fúria. Então, não se encaixa bem aí no diagnóstico de surto esquizofrênico. Não. Há algo aí que nós devemos saber um pouco mais para podermos avaliar o quadro psiquiátrico. Agora, uma coisa nós podemos dizer: se esta pessoa que cometeu este ato, o filho do cineasta, se ele estivesse protegido, ele não teria a oportunidade de cometer esse mal a outros e nem mesmo a ele. Protegido com medicamento, com acompanhamento, o senhor diz assim? Quer dizer, na medicina, nós utilizamos métodos há cerca de 2.500 anos que vem dando certo. Uma questão que nós sempre sugerimos é o repouso. Então, o que significa o repouso? O repouso significa que a pessoa terá menos capacidade de ação social, de ação no meio. Ele tem que ficar ou no leito, ou em casa, ou mesmo no hospital, né? Me parece que não há dúvida que essa pessoa deveria estar sob proteção, talvez até com acompanhantes especiais, ou mesmo em internação. Certamente, um procedimento desta magnitude permitiria o controle deste ato que ainda não está muito claro. Para o senhor, sem atendimento, pela sua experiência, um esquizofrênico, sem um atendimento adequado, medicação adequada, esse repouso adequado, ele pode chegar a tamanha violência ou não se justificaria? Ele pode chegar a tamanha violência, sim, mas não pelo fato de ser esquizofrênico. Porque nós já vimos que em outras doenças mentais, como por exemplo, uso indevido de substâncias químicas, isso ocorre com alguma frequência. Drogas? Pelo contrário, na esquizofrenia, isso não é tão comum. Na esquizofrenia, o paciente perde o contato com a realidade, o paciente não tem a capacidade de elaborar planos. E quanto mais ele vai avançando na idade, ele vai ficando com uma incapacidade intelectual. Então, esse paciente não é um paciente propenso a um ato de violência, inclusive porque fisicamente ele vai ficando também abatido. Fragilizado. Não é uma pessoa que pratica exercício, não é uma pessoa que tenha uma capacidade física. Me parece que há alguma outra ocorrência que envolve esse ato, alguma outra doença associada. O senhor falou também em uso indevido de substâncias químicas. Essas substâncias químicas poderiam ser medicamentos inadequados, poderia ser até drogas, que num paciente com algum tipo de distúrbio mental pudesse potencializar a agressividade? Bem, nós temos observado, com a evolução do tempo, que doentes enfermos psiquiátricos têm a tendência a abusar de substâncias químicas, tais como álcool e drogas ilícitas. E também remédios.
No nosso país, os remédios não levariam a um descontrole dessa forma. Pelo contrário, a ausência dos remédios é que poderia levar a um descontrole desse nível. A ausência de medicamento, por exemplo, ter abandonado um tratamento. Exatamente. Agora, doutor Jaber, já que hoje, desde ontem, o assunto é esquizofrenia, eu gostaria que o senhor esclarecesse, porque é uma doença que não é tão incomum assim no país. Quais são as características que devem ser observadas pelos familiares em relação à saúde mental de uma forma geral? Bom, a esquizofrenia ocorre em cerca de 2 milhões de pessoas no nosso país. É uma doença em que há um sério transtorno na senso-percepção, a pessoa não consegue se entender bem o que se passa em torno dela como realidade, e pelo contrário, algumas vezes ela pode ter uma percepção errônea da realidade. Ela pode escutar vozes, ela pode se sentir perseguida. E nessas situações de sensação de perseguição, é possível que ela tenha uma reação de defesa, porque ela se sente perseguida, irrealmente perseguida, então ela pode ir tentando se defender desse delírio de perseguição, ela pode agredir alguém. E atentar contra a própria vida, doutor? Ah, sim, porque, vamos supor, é muito difícil falar, porque eu não sei exatamente se eu estava em tratamento ou não, mas eu sei que o paciente, quando abandona a medicação, ele pode desenvolver um surto que começa geralmente com uma sensação persecutória. Sim. Então, uma hipótese que ele estivesse em tratamento tenha abandonado a medicação. Bom. A outra hipótese é que ele tenha usado algum tipo de substância que tenha alterado o paciente, mesmo que ele estivesse fazendo uso da medicação. Tá certo. Eu quero agradecer aqui a gentileza dos esclarecimentos aqui na Redação Nacional sobre essa doença, né, que atinge aí 2 milhões de brasileiros, a esquizofrenia. Agradecer a participação do Dr. Jorge Jaber, psiquiatra. Muito obrigada pela sua participação. Uma excelente semana de trabalho para o senhor, Dr. Jaber. Muito obrigado. Estou à disposição sempre que for necessário. Obrigada. Bom dia.